Bom dia, nobres alunos. Eu sou o enfermeiro Alexandro. Estarei aqui com vocês para apresentar essa revisão de saúde coletiva 1. Vamos falar um pouquinho de alguns fatos históricos, né? Segundo Finkman, 2002, antes da década de 20, a saúde era paga, né? Mas nessa década surgiu as caixinhas. Opa, eu vou explicar o que são essas caixinhas. O que era usado para pagar os serviços de saúde de algumas empresas, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. A indústria, por exemplo, uma indústria que fazia indústria têxtil, vamos dar esse exemplo. Teve um acidente, o funcionário ficou afastado, só ele sabia operar uma calandra, a calandra semiautomática. O que aconteceu? A empresa perdeu, o funcionário perdeu. Qual foi a ideia que surgiu nesse período? Fazer caixinhas. A caixinha de um funcionário, cada funcionário dava uma parte do seu salário, uma pequena parte, claro, e o chefe dava também uma parte por cada funcionário. Fazendo essa caixinha, eles começaram a pagar a assistência médica, pagar aí a consulta, algumas intervenções, até o mês de afastamento era pago. Então isso foi muito bom. Essas caixinhas tiveram início ali antes do ano de 1920, né? Mas foi em 1923 com Eloy Chaves que veio essa fundamentação por lei, tá bom? Aí essas caixas de aposentadorias e pensões começou ali com os bancários, comerciários, ferroviários e industriários. É importante salientar aqui que nessa época das caixinhas o, era uma situação bipartite entre funcionário e patrão. Era patrão e funcionário. Não havia intermédio do governo, tá bom? Não havia intermédio do governo. Porém, todavia, só em 1923, né, que surgiu essa lei, né, mostrando aqui para vocês, essa lei só veio em 1923. Então, a partir desse fato histórico, passou-se alguns anos e o que aconteceu? De acordo com Carvalho 2013, na década de 30, o presidente Getúlio Vargas tomou o poder, né, o mundo esboçava uma ideia de saúde preventiva lá na parte da Europa, né, pelo menos, mas o Brasil tinha que escolher, né, ou seguir o modelo europeu ou seguir o modelo americano de John Hopkins, né, é um antigo hospital que até hoje existe e é referência, né, tem muitos trabalhos. Quem quiser pesquisar depois, por favor. Então, seguiu-se o modelo hospitalocêntrico. Não optaram nesse momento pela saúde preventiva, que era o que a Europa estava aplicando. Com o passar do tempo, né, lembrando aí, a CAPES era por lei, né, mas era bipartite. Ela foi fundamentada e passou a ser obrigatória. Antes começou com uma caixinha, era cotas. Depois desse tempo, não. Tornou-se realmente aí por lei, aí a caixinha ficou obrigatória, mas o governo não tinha acesso. Getúlio Vargas, muito esperto, né, fez acordo com quem controlava as CAPs, entenderam? Para construir hospitais. O nome mudou para IAPs, né? Em vez de ser Caixa de Aposentadorias e Pensões, aí passou para Instituto de Aposentadorias e Pensões. Qual é a diferença? O governo passou a ter gestão também sobre esses IAPs, né? Vamos lá. IAPs. Olha só, existe uma carteirinha muito antiga do IAPS. Eu vou até ver se eu consigo baixar para acrescentar nesse slide aqui, né? Após acordo com o IAPS, passou a construir hospitais.
Mas repare uma coisa, o IAPS ele dividia os empregados por categoria. Isso é muito importante. Embora já tenha um regime tripartite, o governo participa também, porém o governo não tem acesso ao todo montante, existem várias repartições. Aí os bancários, lógico, os bancários aí, melhor hospital, pouca gente para atender, trabalho mais controlado. Comerciários, aumenta um pouquinho o fluxo, diminui um pouquinho o padrão. Marítimos, vai piorando. Marítimos era muita gente, famílias grandes. Aí já é lá para a zona, acho que zona, acho que leste, né? Que é daí lá pro Rio de Janeiro, né? Então, olha aí, marítimos, industriários também. Então, o padrão dos bancários por industriais tem uma diferença bem grande, tá bom? Só que o governo já tem participação, então usa parte desse dinheiro para construir hospitais, para ajeitar aposentadorias, começou aí. Então, vocês estão vendo uma evolução da década de 20, CAPES, Caixa de Aposentadorias e Pensões. 2, 2. Patrão, funcionário, bipartite. E IAPS, o governo já começa a participar, mas ainda é fechado. Por quê? Por categoria. Já fica, ainda é controlado. Mas isso vai mudando. Vamos lá, vamos dar um pulo, né? Que, lógico que vocês tem a parte histórica aí dos Soldados da Borracha, o CESP, os Irmãos Vilas Boas, as expedições, mas é válido lembrar que durante o regime do ditador Getúlio Vargas, ele foi muito pressionado pelos paulistas, pelos mineiros, pelos cariocas também, para colocar a nova Constituinte. E também em 1932 ou 33 ele criou aí o Instituto Nacional, minto, Ministério da Saúde e Educação. Ministério da Saúde e Educação, MESP. Então é só um detalhezinho histórico aí que ele criou também esse instituto. Também criou algumas fundações, mas não foi nesse momento aí que a mulher votou, que veio Petrobras, é um pouquinho mais para frente. Mas até então ele sofreu muita pressão também, né? Aí veio aí outros governos, ele renunciou, outro ganhou, depois ele volta ali perto da década de 50, perto, tá? Ainda era 40 e pouco. Ele vem, é eleito, aí sim vem o voto da mulher, vem a Petrobras. Ele deu uma alavancada em algumas estatais brasileiras, né, que realmente melhoraram muito. Depois vem aí Juscelino Kubitschek, a mudança aí da capital do Brasil para Brasília, a construção de Brasília, o começo dos planos de saúde, né, historicamente falando. Mas ainda vai passar o tempo de Juscelino Kubitschek, vai entrar aí um período meio turbulento da nossa democracia, né, quando o João Goulart ganha. Aí o Jango, conhecido como Jango, ele não ganhou diretamente, né? Quem ganhou foi o presidente, ele era o vice. Não lembro agora o nome dele exatamente. Era. Agora eu não vou recordar o nome do presidente que ganhou. Ele renuncia. O Brasil torna-se parlamentarista. O João Goulart fica na China, né, representando o Brasil, mais doido para tomar o poder. O primeiro-ministro nosso é o avô do Aécio Neves. Responde. O Brasil também, a parte política, sofre pressão para João Goulart assumir. Aí o que acontece? Ele chega a assumir, começa a ter estatização de terra, de indústrias, aí começa a ter levantes, os militares, a marcha para Jesus, muitos eventos aí
que começaram a culminar para uma grande movimentação social e política, além de militar, e teve a tomada do poder em 1964, mais precisamente ali, março. Aí o João Goulart com Brizola foge no Brasil para o Uruguai, a cadeira presidencial fica vaga e o Congresso institui aí a era militar, né? O governo democrático militar, entenderam? Surge então esse governo militar, com muita pressão, né? Chegou na década de 60, mais precisamente no ano de 1964, com a implantação do regime democrático militar. Por que eu falo democrático militar? Porque existiam eleições ainda para deputado, para senador, para, se eu não me engano, prefeitos também. Governadores e cargos do executivo não, eram presidentes militares com voto interno, né? Na patente de general. Então, então houve, né, esse período aí, e ele foi um período sombrio, sim, né? Que houve muita pressão dos dois lados, muitos ataques dos dois lados, atentados, óbitos, muita censura. Então houve, quem assistiu o vídeo aí viu que foi um período bem conturbado, né? Porém, o regime democrático militar destacou que houve um segundo acordo com os militares e os dirigentes dos IAPs. E esse motivo era unificar os direitos e acessos, né? Aí, em vez dos IAPs funcionar por categoria, o que aconteceu? Condensou todo esse dinheiro, todo esse montante, toda essa contribuição no INPS. O INPS, gente, preste atenção, o INPS. O INPS, Instituto Nacional de pensão, assistência, né? E pensões. Gente, ele aí abarcava tudo. Tudo. Esse Instituto Nacional, o INPS, era da assistência social previdenciário e assistência social. Todo o dinheiro de todas as categorias sobre uma única gestão. Então foi aí que houve, na década de 70, 80, obras faraônicas. Belém, Brasília, Itaipu, Ponte Rio, Niterói, obras gigantescas. O dinheiro era muito. A gestão tripartite, porém, quem comandava os fundos era o governo. O governo que liberava, lógico que tinha ainda a aposentadoria, tinha assistência para quem trabalhava e seus dependentes, porém o dinheiro estava sendo usado para financiar hospitais particulares, obras, indústrias, grandes empreiteiras. Então, por isso que da década de 70 até 70, obras faraônicas, muitas obras. Até a 319, que é a nossa parada aqui, um pedaço, né, que nunca fazem, que para mim isso traz um retrocesso imenso, que essa estrada, ainda mais com uma pontezinha sobre o rio, uma pontezinha entre aspas, né, ia melhorar muito a situação aqui da região norte. Mas enfim, né, coisas políticas. Mas vamos lá, frisar aqui, hospitais sucateados, por quê? Lembra que eu falei ali nos slides anteriores, a dos bancários, né? O IAPs dos bancários, IAPs B. Poxa, pouca gente, padrão alto, atendimento bom, controlado. Aí vem marítimos industriários, diminui o padrão. Agora não, tá todo mundo no mesmo balaio. Então sucateia muito. Aí a pessoa que é atendida lá no Andaraí, não, eu vou ser atendido lá naquele hospital lá que é bom, né? Maior, mais organizado e superlotou, começou a sucatear. Então aqui, ó, hospitais sucateados.
Iniciativa privada com dinheiro do INPS. Esse dinheiro foi usado para financiar, lembram? Agora sim, como que faziam? É como se pegasse aqui algum de vocês, o general, por exemplo, Castelo Branco. Foi o primeiro presidente. Olha, precisamos construir um outro hospital, que o público é muito grande, não está dando. Aí você tem aí uma experiência com empresariado, mas você não tem dinheiro. Aí o presidente fala para ti, o presidente lógico que não, né? Mas fala bem assim, vamos emprestar dinheiro a você, o governo vai te emprestar dinheiro, muito dinheiro. Você não vai pagar com juro e você vai ter o tempo de 20 anos. O Brasil vivia de juro naquela época. Então aí, o Brasil perdeu muito dinheiro. Porque além de construir o hospital, a mão de obra que tinha era do empresário. Porém, toda a clientela era dependente do INPS. E o governo pagava por cada atendimento. Agora imagina, sem a fiscalização devida, o que aconteceu? Cobravam o que não era feito. Às vezes, né? O custo era absurdo. Então o repasse que o governo passava para essas entidades privadas era muito grande. Então se vocês perguntarem do pai de vocês, avô, vocês vão ver aí que foi um tempo que a gastança foi imensa, né? As iniciativas privadas com dinheiro do INPS. Já pensou? Um país que vive de juros emprestar dinheiro a fundo perdido, né? Que não vai pagar juro. Com um tempo de 20 anos, é um negócio da Índia, né? A corrupção, desvio ao controle da centralização. Lembra, centralizado, todo aquele dinheiro num lugar só, repassando dinheiro. Como que vai fiscalizar todos os hospitais do país em um único local? Difícil, né? Pense nisso. Daqui a pouco vocês vão entender que vai entrar o SUS, que é descentralizado. Então, falência do INPS chegou perto da falência mesmo. Alguns teóricos, alguns doutores da área dizem que faliu mesmo, né? Ao meu ver, chegou perto da falência, né? Porque é público. Aumenta-se os impostos, né? Então acaba salvando, mas a custo do nosso suor. Tão difícil. Porém, é uma pirâmide, né? O povo trabalhador vai sustentando o povo que trabalhou. Então, se eu não tiver uma produção grande o suficiente para sustentar os que chegam lá na idade de aposentadoria, aí vai tendência a quebrar, né? Não tem imposto que aguente. Não tem bolso que aguente imposto, né? Mas é só para vocês terem uma pequena noção. Controle de gastos médicos, lógico que tentou-se fazer esse controle, mas imagina como que é. E um fiscal e ficar vendo todos os atendimentos, você acha que consegue? Vários consultórios, urgência e emergência, não tem como. Então acabava tendo mesmo é, custos fictícios. Digamos assim, uma pessoa ali foi atropelada, era trabalhador, quebrou a unha. Faziam-se na guia cirurgia, hepatorrafia, é, cirurgia cardíaca, e o preço ia lá para cima. Não tinha como comprovar, não tem como nós olharmos o passado com os olhos de hoje, que tem registro, computador, tudinho. Não, lá era um papel. As pessoas não tinham telefone, celular, não existia, né? Telefone fixo de linha era uma coisa de rico. Hoje em dia não, todo mundo tem. Então não dá para olhar para o passado com os olhos do presente, né? A gente tem que se remeter aí para esse período e para as condições e tecnologias que tinham na época. Então você vai ver esses gastos e não tem como. Aí vai surgir aí um Instituto Nacional de Medicina e Previdência Social, no final da década de 70. É como se tivesse uma subdivisão, né? Vai ter de saúde e vai ter de aposentadorias, mas é tudo mais do mesmo. Você tem que entender que é tudo mais do mesmo.
infelizmente, está dentro da mesma seara, está dentro do mesmo contexto. Tanto é que é criado o IAPAS, o CIAS, então é tudo do mesmo balaio, tudo centralizado. Então não adianta criar subdivisões, mas o ensejo é o mesmo, né? É enfrentamento da época, ênfase na cura, pessoa que eram os os usuários, né, que eram os trabalhadores e seus dependentes, eles iam nos hospitais, a ênfase era na cura. Ia lá quando estava com dor no peito, faziam um eletro, botavam um marca-passo, digamos assim. Não tinha prevenção. Diferente de hoje, né? O acesso restrito, como eu falei, apenas funcionários, carteira assinada e seus dependentes. Primeiro e segundo grau. O acesso era professor, mas o pessoal de urgência e emergência, quando acontecia alguma coisa, tinha Santa Casa, tinha e atendia urgência e emergência, como não pode deixar morrer, né? Mas era bem restrito, né? Professor, e o Ministério da Saúde já foi criado aí? Na década de 53, sim, foi criado o Ministério da Saúde, esse mesmo. O que nós conhecemos hoje, mas era uma dicotomia. Quando eu falo dicotomia, é diferente. O pessoal que era do INAMPS, eu tinha assistência, né, com ênfase na cura, e o Ministério fazia aí promoções, prevenção, promoção de saúde, comerciais, combate, mas algo muito singelo ainda, né? Não existia nem distribuição de preservativo, né? Que também isso aí veio logo depois da década de 80, quando surgiu o HIV aí. Mas isso aí eu vou contar daqui a pouco. Autônomos. Autônomos é a pessoa que trabalhava por conta própria, ou o cara que era empreendedor, tinha a padaria dele. Ele tinha que entrar pagando para o INSS o total de 16% do salário mínimo da época. E era uma graninha, né, para quem não tinha renda fixa, para poder ele fazer parte e ser contemplado pelo INAPS. Final da década de 80, falência das OS, as organizações de saúde, revolta popular, discussões, movimento sanitário vai crescendo aí. Então, a década de 80 foi extremamente importante. Essa década, ela realmente, ela traz aí o nosso nascimento, né, digamos assim, do SUS, porque o SUS nasce com a Constituição. Isso é muito bom frisar. Então, aqui Brasil 2011 destaca com base na criação do SUS, Reforma Sanitária de 1983, mas começou antes, gente. Era um movimento que começou aí com professores, alunos, políticos, líderes comunitários, movimento político também, né? Pode-se dizer assim. O CONASP e as AIS, né, Ações Integradas de Saúde, já existiam em alguns municípios. Tanto é que essas ações integradas de saúde elas dão origem aí que nós conhecemos hoje como uma assistência básica, né? Isso era feito nos alguns interiores. Então, a ênfase o município cuidava da saúde, né? ênfase na região com um único fundo. Lógico que o presidente Figueiredo, né, o último presidente militar, ele repassava esse dinheiro, tanto é que ele é um modelo aí por SUS para atenção básica. Aí nós temos um evento muito importante, né, que torna aí a oitava Conferência Nacional de Saúde, 1986. Por que, que ela é tão importante? Porque ela foi a que abriu o leque, ela não era mais fechada. Ela teve todas as fatias sociais participando. Então essas fatias sociais, líderes comunitários, políticos, representantes de saúde, usuários, pessoal que estava insatisfeito, ele cobrava o quê? Saneamento, saúde, escola, lazer. Então foi mais voltado para o social. Então
esse movimento da oitava conferência, combinando aí com a época também da reforma sanitária, foi extremamente importante, foi o pontapé para a criação do SUS. Porque baseada nessa oitava conferência, com tudo que foi produzido lá, foi criado o SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde, em 1987. Só que o SUDES era universal para todos, acabou aí, não tem mais negócio, trabalha, não pode ser atendido. Não, aí todo mundo era atendido. Porém, todavia, tinha um erro, ainda era centralizado, quem pagava era o INAMPS. Ainda era centralizado, mandava toda a conta para o Ministério da Saúde e o dinheiro era repassado para cada instituição, município. Então, o dinheiro ainda era absurdo e ainda existia muita fraude. Mas o SUS foi o princípio, digamos aí que foi um parente do SUS, bem próximo, né? Mas o SUS ele nasce sim com a Constituição Federal de 1988, através do artigo 96, né? A saúde é um direito de todos e o dever do Estado. Porém, não é só esse, tem até o 205 são artigos de cunho social, previdência, assistência e saúde. Entenderam? Então, a década de 80 foi extremamente, né, extremamente movimentada. Movimentada, digamos assim, né? Quando o Sarney assinou aí a Constituição como presidente, né, o Tancredo Neves tinha algumas teorias que ele pegou um tiro, outras teorias foi uma infecção, morreu no hospital da aeronáutica. Ele tinha sido eleito de forma indireta pelo Congresso. Então o Sarney assumiu no lugar dele e assinou a Constituição aí. Mas essa Constituição Federal, ela passou por muitas mãos. Houve muita reunião, muito serviço, muito trabalho. Né? Então ela é conhecida como a Constituição Irmã. Ela contempla muita coisa. E ela é o arcabouço, né? Ela é a matriz de todas as leis. Por quê? A lei aqui do SUS, a 196, quando vem ao entendimento dela, entra leis, como a Lei Orgânica da Saúde, 8080, e a 8142. Era para ter sido só 8080, porém, por alguns vetos presidenciais do Collor, foi criada a 8142 também, que era dos repasses. Então, a era do Collor, eu vou já explicar para vocês, mas vamos ver se dá aqui o próximo slide. Então, quando foi criado o SUS, eu tive alguns princípios que são muito importantes nós termos gravado na cabeça. E são eles, os princípios éticos doutrinários, extremamente importante, cai em muitos concursos e nós da área de saúde precisamos saber de cabeça, não pode esquecer. Isso é extremamente importante. A universalidade, ela dá acesso a todos. Todos podem ter acesso, independente de ser brasileiro ou não, casado ou não, hétero ou não, branco ou não, preto ou não, não importa. Não importa, afrodescendente, judeu, muçulmano, é para todos. Tanto é que nós atendemos muitos venezuelanos, nossos hermanos, né, daqui. Aqui em Manaus, então, é bastante. Também atendemos muito haitianos, porque é universal. O termo universal significa que todos têm acesso. Entenderam? Integral. O que vem a ser o integral? Integral, prevenção à cura. Promoção de saúde, prevenção, promoção. Aquelas palestras, quando eu mostro que tem risco fumar, quando eu faço palestras de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis, quando entrega a camisinha, é uma forma de promoção. A entrega da camisinha também entra como prevenção, né? Porque aí evita-se que pegue uma doença. Mas a promoção, palestra sobre alimentação saudável, o não uso de tabaco, a diminuição do consumo de sódio, de açúcar. Então,
Poxa, tem milhares de formas de prevenção e de promoção. É bom saber esse conceito da prevenção e da promoção para poder nós termos assim um discernimento de como funciona a atenção básica. Mas quando eu falo para cura, é porque o SUS ele não vai só fazer a prevenção, tratamento e cura, porque o paciente não pode é, sair do seio social sem o devido tratamento. Lógico que tem alguns que vão ficar doentes, vão ir para assistência social, vão depender de BPC, ou até mesmo o afastamento e a aposentadoria por doença. Pode acontecer, pode, mas a intenção é ter a cura. Então é um tratamento cirúrgico, uma intervenção medicamentosa, um tratamento de reabilitação, está incluso. É da prevenção à cura. A equidade, tratar o diferente como diferente, tratar o diferente diferente. Ora, para você entender, digamos assim, eu vou atender quem mais precisa? Eu vou atender de forma igual? Não. A equidade, ela vê as diferenças. Aonde a saúde é mais necessária? Aonde eu tenho que botar mais ACS? Qual o público que eu tenho que prestar uma assistência mais detalhada? Eu tenho que trabalhar melhor. Geralmente o público que tem menos condições financeiras moram ali em algumas invasões. Então a gente faz ações nesses locais. Vocês vão ver aí que antigamente passava até aqueles fumacê, né? Para matar os mosquitos, para diminuir a dengue, para diminuir a malária. Então, por que iam naqueles locais? Porque o saneamento era precário, as pessoas tinham baixa renda, não tinham condições de vida, então ia-se aonde mais precisava. E até hoje a gente costuma a trabalhar muito aonde mais se precisa. Então a equidade ela visa tratar o diferente diferente. Tipo, eu tenho ali uma pessoa autista que tá com a mãe em grau baixo, mas acaba sendo agitado. Ah, eu tenho um idoso que tá bem de saúde. O idoso pratica esporte. Quem que eu vou atender primeiro? Quem que eu vou trabalhar um pouco mais? Quem? O autista, eu vou atender primeiro, porque ele precisa de um atendimento mais especial. E às vezes a gente tem que analisar essas situações é, com muito tato. Tem idoso. Ah, a gestante chegou lá no posto. Não, eu estou gestante e tenho prioridade. Aí a gente chega lá com ela. Olha, a senhora está no segundo trimestre, a prioridade da gestante é no terceiro trimestre. Não que não tenha a prioridade agora, mas a tua prioridade máxima seria no terceiro trimestre. Então, nesse momento, o idoso tem mais prioridade, o autista tem mais prioridade, né? É assim que funciona, lógico, que em hospitais ali entra para a escala de Manchester, né? Que é a necessidade da saúde ali, porque o risco é maior. Então são situações de urgência e emergência, então existem escalas especiais. Mas atenção básica, eu vou prezar por isso. Então vamos lá, continuando aqui. Já é, os operacionais, né, organizacionais são quatro princípios. Descentralização, a divisão dos poderes. O poder é dividido entre o Ministério da Saúde, os estados e o município. E a regionalização? Ah, professor, mas eu estou vendo que regionalização aqui está ali municipalização. Por que isso? Simples, porque o município ele vai conhecer a sua demanda. Ele conhece o seu público. Então ele que vai decidir como vai ser usado o dinheiro para a aplicação da saúde. Hierarquização, professor, nível de atenção. Primário, secundário e terciário. Primário,
Primeiro nível, atenção básica, prevenção, promoção, cura, né? Tratamento de hipertensão, por exemplo, de diabetes, que possa ser controlado, trabalha ali. O infarto, tensão secundária, SPA, ali tratou, teve ali um infarto, mas não chegou a ter parada, fez a medicação, volta para a atenção básica para acompanhar. E a terciária, professor? Terciária é quando, por exemplo, ele fratura uma perna, aí ele teve que fazer cirurgia, teve que fazer reabilitação. Aí sim, quando ele faz a reabilitação, ele é reintegrado ao seio social. Mas ali é um estágio mais complicado, né? Que ele precisa de ter outras intervenções. Entendeu? E essa participação social, aí é que vem a cereja do bolo. O SUS ele tem participação social entre nós, servidores, representantes de saúde, o público que é atendido através dos seus representantes, né? A gente dos moradores, repartições sociais. Tanto é que tem até eleições, tá? Eu vou explicar um pouco mais à frente, mais detalhado sobre isso. E também diretores, pessoal mais do executivo, então é paritário ainda. Paritário tem igualdade. Representantes e profissionais de saúde, 50%. Comunidade, 50%. Então isso é paritário, tá bom? Eu vou dar uma pausa agora um pouquinho, tá? Vamos lá, pessoal, continuando, né? Carvalho, em 2013, informa que o SUS foi implantado através da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. Teve alguns vetos, como eu falei, aí vou explicar lá na frente sobre a 8142, mas vamos dizer logo as situações, né? Cabe à direção nacional definir políticas e normas. Qual é a política do SUS? Quais são as normas que tem que ser tomadas? Tem normas de vacinação, tem normas da atenção primária, da atenção secundária, tem os repasses, então tem muita coisa. Vamos lá. Estadual, coordenar e participar das políticas e normas. Municipal, executar e participar de elaboração. O município é o executor. O município é quem mais trabalha, pelo menos no entendimento inicial seria assim. Lógico que teve alguns percalços, mas hoje sim. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais à frente. A direção nacional executa ações. O setor privado participa? Sim, a Constituição diz isso. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Carvalho informa que a Lei 8142, de 28 de dezembro, olha aí, ó, setembro, né? Outubro, novembro, dezembro. 2 meses e pouco depois. Teve os vetos, foram estudados e foi aí readequado e criada a lei. Uma lei complementar, né? Vamos lá. Estabeleceu a participação popular e o controle de gasto. A gente vai detalhar isso aí um pouquinho mais à frente, né? Os municípios eram prestadores de serviços antigamente. Prestava o serviço e recebia pelo que fazia. Hoje não. Hoje o município recebe de forma regular e automática. Todo mês cai lá o pingadinho na conta do Banco do Brasil. O repasse que é dos impostos para a saúde pública. Isso aí cai por lei, certo? Vamos lá, gente. Levkovich et al. 2001 nos revela que a base de formação do SUS é os conselhos e as conferências. Olha lá que eu falei para vocês lá no começo. Características dos conselhos. Permanente e deliberativo. Isso aqui cai muito em concurso, vocês não têm noção. Representatividade, 50% de usuários. Prestadores e representantes. Quem é o prestador? Eu sou um prestador. Trabalho na Censa, sou um prestador. Sou um enfermeiro da Censa. Enfermeiro da, da, da assistência à saúde da família, né? Então trabalho com isso, então sou um prestador. Tem outros?
Tem. Diretores, o pessoal mais do executivo também. Controla o quê? Execução e gasto de saúde. Olha aí, ó, por eu fazer parte da estratégia, eu posso representar no conselho? Posso, desde que eu seja eleito. O conselho tem eleição. E quem vota na gente? Votam outros profissionais. E o dos agentes, o dos representantes sociais, também é votação. Tá? De 2 em 2 anos. Tá bom, gente? Qual o período das reuniões? Uma vez por mês. Olha aí como o conselho funciona. Todo mês tem reunião do conselho. Como eu trabalho lá no Coroado, todo mês tem. Todo mês eles mandam o convite lá para os que foram eleitos. Lá da UBS Ivone Lima tem 2 representantes desse conselho de saúde. Olha aí, da cidade de Manaus. Pra vocês verem como funciona. E a conferência, o que faz? Avalia a situação da saúde. O que cria? Diretrizes e políticas de saúde. Da onde vocês acham que vem aí a saúde da mulher? Novembro, outubro rosa, novembro azul, janeiro roxo, janeiro lilás, janeiro branco, maio amarelo. É assim, gente. Então, traçados aí nessas conferências. Qual o período das conferências de saúde? De 4 em 4 anos. Pode acontecer antes? Foi extraordinário, sim. Tá bom? Olha que legal, muita coisa aprendida, né? Vamos lá que eu vou explicar um pouquinho mais. Olha só, pessoal, nós já falamos desde da criação lá das caixas de aposentadoria e pensão, né? 1923, Lei Eloy Chaves, depois foi para o IAPS, né? Criado pelo Getúlio Vargas, 1930, 33, aí teve algumas criações de outros, do MESP, né, que é Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1930, passamos aí para o Ministério da Saúde, em 1953, depois veio o INPS, Instituto Nacional de Instituto Nacional de... Ô, meu pai, me deu um branco aqui. Instituto Nacional da Previdência Social. Pronto, saiu. Em 1966 foi criado, né, unificando os IAPs. Depois o Instituto Nacional de Medicina da Previdência Social, INAMPS, em 1977, mas que fazia parte do mesmo arcabouço, né? Também foi criado aí o SIMPAS e outros meios de administração, mas que no final eram mais do mesmo, tá bom? Então, já com a criação do SUS, intitulada a Lei 8080, intitulada a Lei 8142, que é complementar, veio o que? A NOB 91, né? Após a criação da 8142, foi criada a NOB 91. Essa NOB 91 trata-se de norma operacional básica, a norma operacional. Essa norma operacional, ela faz o quê? Ela ia na contramão do que pediu o SUS. Ainda estavam sendo feitas fichas individuais, mandado para o Ministério, mas isso aí foi feito para transição, né? Porque centralizava a gestão a nível federal, ainda mandava lá para o Ministério da Saúde. Os municípios se comportavam como prestadores de serviço, né? Recebiam por atendimentos. Prestadores públicos e privados recebiam direto do Ministério da Saúde. Olha aí, não está centralizado, gente, né? Usada como forma de transição. Olha que eu falei, o ministro da Saúde ali, o Adip Domingues Jatene, olha como ele criou essa norma de forma temporal para ajudar na transição, tá bom? Né, pessoal, aí vocês podem ver também que mesmo com tudo que passou, né, na época do INAMPS, voltando aqui só um pouquinho, que criaram lá os SIMPAS, os IAPAS, um que era só dos médicos, da assistência médica, outro era só da administração, mas que pertenciam ao mesmo órgão. Ficou tão acostumado a trabalhar nesse sistema que foi criada a 991 como transição para poder trocar, para poder sim aplicar a lei 8080, né? Aí o que aconteceu depois? Foi criada a NOB, ó, a criação da NOB
Norma operacional básica 93. Municipalização. Município gestor. Olha, município agora vai ser gestor. Ele que vai cuidar dos seus repasses. Repasse financeiro de forma regular e automática, como eu já falei anteriormente, né? Os municípios escolhiam a forma de gestão. Aí eu vou explicar para vocês aqui, incipiente. O município escolhia incipiente? Alguns sim. Não sabe gerir, o Estado assume. Professor, não entendi. O Estado assume? Atenção básica, quem vai assumir lá é o Estado. Então a UBS vai ser gerenciada pelo Estado, digamos assim, tá? Parcial, controla apenas a atenção básica. Então o município ali é pequeno, não, só quero fazer a atenção básica. Semi-plena, faz o máximo. Atende ali a atenção básica, faz alguns exames, faz um pré-natal, faz ali o socorro e assim vai. Semi-plena, ainda não é plena. Passando-se o tempo, essa NOB 93, ela vai surgir outra. Vão surgir os conselhos. Olha aí, ó. Brasil 2011 explica que o intuito de resolver os problemas de repasse entre os municípios foram criadas comissões intergestoras bipartite, Estado, Secretaria de Estado de Saúde, né? Aqui no caso nós temos a SES, né? Secretaria Estadual de Saúde, municipais, através dos CONSENS, né? Secretarias Municipais de Saúde, comissões intergestoras tripartite, Ministério da Saúde, CONAS, que são os representantes nacionais dentro do Secretário de Saúde, e os CONASEM, que são os secretários nacionais das Secretarias Municipais de Saúde. Então, gente, olha só como é grande a situação. Por que surgiram isso daqui? Essa parte é bem legal de explicar. Por quê? O que acontece? Imagine você que Manaus é um município grande, ele faz muito, e vinham muitas pessoas do interior para ser atendido aqui. Só que o município passava a receber de acordo com o censo. Recebia um repasse mensal, um dia certo, valor, conforme o censo. Mas eu atendia muito mais, porque vinha gente de fora, de todo lugar, dos interiores. Aí veio essas intervenções. Lá em São Paulo teve até a revolta das peruas. Não é das peruas que se vestem aí de forma escandalosa, não. É as peruas antigas combis, né, que faziam muito esse translado de combis para ser atendido em outros municípios. Então teve essa revolta aí, que eu vou até passar para vocês em forma de vídeo para vocês assistirem também, tá bom? Então foram criadas essas comissões. O que era isso? Imagine você, casada, você e seu marido e seu cunhado vêm morar aí com você gastando seus recursos. Passa o dia todinho em casa, consome, não trabalha, gasta sua luz, gasta seu alimento e não contribui com nada. Não vai chegar uma hora que vai ligar a antena, poxa, tá pesado pra gente. Alguém tem que ajudar a gente. Aí a esposa fala com o marido, que fala com os pais passam dinheiro para ajudar. O, o marido pede pro irmão arranjar um emprego para começar a custear também. Aí fica tudo acertado. Tudo acertado. Isso aí virou aí um acordo tripartite. Olha aí, pai, próprio cunhado, você e seu esposo. 3 entes fazendo um acordo. Olha que legal, é a razão pela qual foram criadas as comissões, tá bom? Aí nós temos aqui o consenso, comissão dos secretários municipais de saúde, tá? Aí são vários secretários de vários municípios. Quando tem conferência vão todos? Não, vão representantes de algumas áreas. CONAS, Comissão Nacional de Secretários de Saúde. CONASENS, Comissão Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Olha, aumentou, professor, são mais isso. É nessa representação aí que vai para a conferência, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, gente. Aí, nós aí após a criação da 8142, 991, 993, 3 anos depois vem o que? 996, né?
Norma operacional básica 96. Ah, professor, é de 96? Sim. O que que falava? Poder pleno do município. O município agora era poderoso, ele que tomava decisões. Gestão plena da atenção básica. Ele tinha que ser pleno. Não tinha mais como ser incipiente, não tinha mais como ser semi-pleno. Agora é lei. Agora tem uma norma operacional dizendo que ele tem que ser pleno. Acabou o tempo. Já foi a transição. Já foi a adaptação. Agora é a cobrança. Gestão plena do sistema municipal. Tipos de gestões na época: gestão plena da atenção básica, atenção primária e preventiva. Olha aí, ó. Isso era que era pleno na época, tá? E a gestão plena, total. Atenção básica, média e alta complexidade. Foi criado o PAB, o piso da atenção básica. Ele tinha fixo e variável. O fixo, valor de R$ 17 por habitante, né, de acordo com o censo, como eu falei. Lógico que esse valor já está atualizado, tá? Tem aí as atualizações do valor de acordo com a inflação, PIB, tem uns cálculos aí que não vai ser ainda passado para vocês, tá? Isso aí são cenas do próximo capítulo. Então, foi criado também o PSF, é o Programa de Saúde da Família, e dos agentes comunitários, Programa dos Agentes Comunitários de Saúde. E os municípios também faziam vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. O que é a vigilância epidemiológica e o que é a vigilância sanitária? Vigilância epidemiológica é quando eu estudo as doenças, se ela é uma doença endêmica, se ela virou um surto, se é uma epidemia. Então, fico ali estudando a região e como a região se porta frente a algumas patologias, né? Tem doenças que são sazonais, por época, né? Nós temos aqui algumas que são sazonais. E vigilância sanitária. A vigilância sanitária já engloba outras coisas. A fiscalização de insumos de saúde, né? Aqueles medicação que você compra passa pela vigilância sanitária. O alimento que você compra no supermercado passa pela vigilância sanitária. Então, tudo quase passa pela vigilância sanitária. Sendo destinado ao ser humano, passa pela vigilância sanitária, tá bom? Vamos lá. Então, aí veio no Brasil 2011, destaca que 2001, 2002 foram criadas as NOAs, com o intuito de, vamos falar aqui de NOA, Norma Operacional da Assistência de Saúde. Professor, por que mudou de nome de novo? Porque era outro ministro da Saúde, ele queria deixar sua marca, né? Acho que aí no caso era o Serra, que foi ministro da Saúde da época, tá bom? NOAs, 2001, Plano Diretor e Regionalização. Ô professor, o que é esse plano diretor, essa regionalização? Calma, vamos deixar isso aqui na frente. Acesso à saúde ao local mais próximo da sua residência. Né? Ora, hoje em dia não existe fora de área, você é da área tal, você é da minha área. Tem. Eu tenho a minha área, por exemplo, como enfermeiro de saúde da família, é a área 172 do Coroado. Tem algumas ruas determinadas, locais, escolas, então eu assumo essas áreas. Mas isso, o SUS não é universal? Claro que é. Mas a minha prioridade ali é fazer ali uma gestão de controle da saúde dessa área específica, tá bom? A equidade dos recursos. Município de referência para média e alta complexidade para municípios de atenção básica. Ô professor, tem município que faz só atenção básica? Tem. Ele é pleno na atenção básica. Aí veio nessa época aí do início do século, né, 2001, ali pelo início, a APAC, a Autorização de Procedimento de Alta Complexidade. Tipo, o município de baixa complexidade passava por de alta, e lógico que passava o repasse também. Não é assim, nada de graça, lembrem disso. E a NOA 2002, PAB ampliado, Plano Nacional de Atenção Básica ampliado. Por quê? O plano mínimo era controle da hanseníase, tuberculose, saúde da criança, saúde da mulher. Agora não, o PAB ampliado não, observação 8 horas, cirurgias, atendimento ambulatorial, exames, faz muita coisa. Então tinha isso, tá bom?
Vamos lá, legislação do SUS, Pacto pela Saúde de 2006. O Pacto pela Saúde ele foi dividido em Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Professor, eu vi que o senhor dá muitos temas. Gente, eu só trabalho com protocolos e documentos aí nacionais. Se você botar ali no seu Google, na pesquisa, se botar Pacto de Saúde 2006, vai aparecer isso daí. Teve atualizações? Claro que sim. Mas eu estou te falando aqui da formação, primeiro pacto, tá? Financiamento do SUS, União, ano anterior, mais correção do PIB, lembra que eu falei para vocês? Baseado no ano anterior, mais a correção do PIB, que é o Produto Interno Bruto. O Estado, 12% da receita passa para o município, mas ele ganha parte do imposto, né, o IR, e do IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Né? O IR é Imposto de Renda. E o município também tem que destinar 15% da sua receita para a saúde. Isso é obrigatório, gente, obrigatório. A União passa, o Estado passa e o município passa. Professor, você pode perguntar isso em prova? Posso? Claro que posso. União, ela vai mandar ali o valor do ano anterior mais a correção do PIB. Na época que eu fiz era R$ 17, hoje já não é isso, é mais. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Gente, isso é muito importante. O PSF, que é Programa Saúde da Família, ele aí teve seus ACS. Deixa eu falar um pouquinho sobre os ACS. Os ACS eles surgiram lá na década de 90, 91, 94. Aquele, o prefeito era até o Alfredo Nascimento da época. Então eles tinham critérios para serem contratados. Não era concurso ainda, era uma seleção. Tinha que morar perto, tinha que conhecer a área, tinha que saber verbalizar, fazer alguns cursos e ia fazer a descrição da clientela. O que é a descrição da clientela? Eu ir lá, pegar o nome do fulano, onde mora, se tem alguma patologia crônica, se é tratado, se tem acompanhamento, tudo isso. Era aí o cadastro do nosso usuário, tá bom? E como que era composta a equipe? Um médico, um enfermeiro, um técnico e 6 agentes comunitários. Essa é aquela casinha pequena, 32 metros quadrados, tá bom? Racionalizar a complexidade. Quando eu falo em racionalizar, eu aí vou ver se realmente aquela pessoa não pode ser tratada ali na atenção básica, para que ela não evolua de forma irresponsável, porque ficou sem a atenção básica, para uma atenção secundária ou terciária. Olha aí como que são as coisas, né? Atenção básica é responsável por 98% da demanda. Quanto mais se iniciar pela atenção básica, melhor. A referência e contra-referência, isso é muito importante, gente. O que seria um serviço de referência? É quando eu, enfermeiro da atenção básica, ou o médico da atenção básica, encaminha esse cliente para fazer aí um acompanhamento com um especialista de saúde. Exemplo, cardiologista, neurologista. Aí então ele vai para um serviço de referência. E quando ele retorna para o seio da atenção básica, é a contra-referência. Olha que legal. E a promoção da saúde, que eu já expliquei logo no início, né? Territorialização, mais a descrição de clientela, cada agente comunitário, cada casinha aí, 1.000 famílias, aí, ou 3.000 a 4.500 pessoas. Isso na época, hoje já mudou um pouquinho, diminuiu. Vamos lá, SUS. Olha, vamos lá. Já não falta muito. Olha só que alimentou o SUS. Após a Constituição, né, a Lei 8080, a Lei 8142, depois veio as NOBs e as NOAs. Muito tranquilo, né? Vamos fazer aqui uma pequena revisão. Olha lá, Lei 8080, Objetivos e Atribuições, Direção Nacional, executa,
Direção Nacional, olha aí, ó, portos, aeroportos e fronteiras. Aí é o serviço de Anvisa, né? Sistema privado atua de forma livre e complementar. Lembra, ele pode participar? Pode. Mas ele faz parte do SUS? Complementar, ele tem que complementar. Como que seria isso, professor? Digamos aí, serviços laboratoriais. Você quando vai numa UBS e pedem alguns exames de você, se não for aqueles básicos que faz na própria UBS, você vai para o X-Reg, o X-Reg lhe encaminha para um que faz complemento, um laboratório que é complementar. O LDL, por exemplo, vai fazer exame lá de marcador de PSA, que é o do homem, para ver se não corre risco de câncer de próstata. Aí faz lá. Então ele recebe depois, por repasse. Mas ele está de forma complementar, porque o arcabouço de serviços municipais não consegue atender toda a população para fazer exames laboratoriais. Entenderam? Aí veio a NOB 91, Lei de Período de Transição. Lembrar isso daí, tá? Palavra-chave. 93, comissões bitripartites, que eu expliquei lá do cunhado, lembra? A NOB 96, gestão plena da atenção básica, tá bom? Estratégia principal foi PSF, o que? O Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Lógico que hoje já tem o agente de endemias, tá? A gente vai deixar um pouquinho mais na frente. As NOAs criou o que? O PDR, Plano Diretor e Regionalização. E o PABRE ampliado, que seria a NOA 02, que é a de 2002, tá? PSF é a descrição da clientela. Então, acho que com isso nós acabamos. Essas são as nossas referências. E eu vou passar mais um videozinho para vocês assistirem, tá bom? E mais um trabalhinho, tá ok, gente? Então, deixo aqui o meu agradecimento a vocês, essa é a nossa revisão. E o finalzinho dos slides que eu fiquei também de dar. Vou passar isso gravado para vocês, tá? E vou deixar aqui a explicação de como vai ser a nossa prova. Tem mais um trabalho valendo nota, eu vou ampliar a nota daquele primeiro trabalho, serão 2 trabalhos valendo 5. Aquele primeiro trabalho não vai ser só 1 ponto, vai ser 5, eu vou lançar 5 pontos. Vou passar mais um, tá? E vocês vão ter essa nota como parcial. A prova, eu vou criar um link, serão ali, acho que mais de 10 questões, respostas diretas, você não pode sair da tela, só abre uma vez e o horário vai ser estendido, né? Que como nós temos alguns adventistas, eles não podem fazer acho que 6 da tarde, não creio que seja isso, 6 da tarde da sexta-feira até às 6 da tarde do sábado. Eu vou munir dessa informação justamente para abrindo esse horário para vocês fazerem a prova, tá bom? E não tem como abrir outra janela. Se você abrir outra janela, você suspende, perde a prova e fica com 0. Então, quando abrirem a prova, vocês têm que ficar só na página da prova e eu vou botar um tempo de execução da prova. Ainda vou decidir esse tempo de acordo com o grau de dificuldade das questões, tá bom? E eu creio que dessa forma a gente informa também aí como que vai ser, né? Então, eu vou lançar os trabalhos, eu não devolvi ainda justamente porque não lancei no sistema, embora já tenha visto muitos, tá? Mas só vou devolver com a nota quando eu tiver lançado, tá bom? Minha vida é um pouquinho corrida, mas eu vou dar a devida atenção a vocês, como prometi, né? Essa primeira parte tá feita a aula de revisão, tá, querido? Então, os alunos que não assistem dia de sábado por questões religiosas, podem estar vendo esse vídeo em um horário diferenciado. Tá? Agradeço a todos e a aula de sábado, no caso de vocês, vai ser essa videoaula, tá bom? Eu mando mais mensagens explicando outras coisas e passando mais uma atividadezinha no Classroom. Então com isso me despeço, tenham um bom sábado, um bom domingo e estudem para a prova.
Um abraço e fiquem com Deus.